Bom dia, criança. Aqui é a professora Amparo, com a disciplina História. E hoje, gente, estou me direcionando a vocês do sexto ano A e B. Nós estamos hoje na nossa aula diferenciada. Hoje é só uma atividade, vamos responder nossa atividade, nossa última atividade. Eu vou corrigir com vocês, para vocês estudar para a prova, viu? Tenham um bom dia. Olha, primeiro nós temos aqui dois textos. Esse texto aqui é um texto que fala sobre o que está escrito lá em Gênesis, certo? O que está escrito em Gênesis, Gênesis 1, 27 a 31, certo? Ele fala assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus, diz ali, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Que lindo, né? A criação do homem, segundo o criacionismo. Então, gente, aqui, olha, a primeira pergunta, aí ele diz que é para você ler o trecho e depois observar as imagens e responder. Então, aqui tem um texto, e tem um texto um texto escrito e um texto de imagem. E a pergunta é, a letra A visão da origem da vida contida na fonte 1 é criacionista ou evolucionista? Ele é criacionista. Justifique. É porque a versão cristã do cristianismo está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, a palavra que significa origens. A letra B diz assim: a fonte 2, que é a imagem, confirma ou nega o que está escrito na fonte 1, que é a de texto? Confirma sim. Então, letra C diz que, observando a imagem, é possível concluir que o pintor acreditava que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Sim, pois os traços dos dois personagens principais da pintura são idênticos. Aqui é a resposta do primeiro. Essa primeira atividade aqui, criança, é a primeira atividade sobre evolucionismo, certo? Eu botei junto porque vai cair na prova, mas ela foi junto com aquela outra atividade, tá bom, criança? Segundo, assinale a alternativa incorreta e corrija. Então, nós encontramos, no segundo, encontramos a letra D. A letra D que está errado, que ela diz que Darwin afirma que o ser humano descende do macaco. Então, o historiador disse que Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco, mas sim que os seres humanos e os macacos têm um ancestral comum. Então, o terceiro fala sobre os fósseis. Vocês lembram que eu trabalhei com os fósseis com vocês? Pois é, então, ele vai falar sobre fósseis. Então, o que vai dizer aqui? Nós encontramos, disse assim, sobre os fósseis, assinalem correto e justificar a sua escolha. Nós estamos trabalhando só com para vocês poderem ter noção. A alternativa D. Então, nós encontramos a alternativa D, certo? Essa alternativa D, nós encontramos a incorreta, a letra D, da terceira. Por quê a letra D? Porque ele diz que a partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher, certo? E vamos ver, nós já vimos que não, que nós sabemos que a pelvis ajuda a identificar o sexo, não é isso, gente? A pelvis não é a bacia que eu falei? E a pelvis masculina costuma ser mais pesada e mais estreita que a da mulher. A pelvis feminina é larga e achatada para permitir o parto, ok? E a quarta? Então, monte uma ficha, aquela fichinha que eu pedi para vocês montar. Como aqui eu não dei o quadrado, eu só botei as perguntas. Então, espécie da qual fazemos parte? Homo sapiens sapiens. Onde se originou? Originou-se na África e depois se espalhou por todos os continentes, adaptando-se a diferentes ambientes.
Época em que surgiu? Surgiu há cerca de 100 mil anos. Quinto, elabora uma linha do tempo mostrando os períodos em que se costuma dividir a pré-história e assinale algumas das descobertas mais importantes desse longo período. Então, gente, bem aqui dá de vocês verem como é que ela está dividida. A pré-história está dividida em quê? No Paleolítico e no Neolítico. O Paleolítico, ele teve com o surgimento do Homo sapiens, do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos. E depois, o final do Paleolítico, foi com a invenção da agricultura, há 10 mil anos antes de Cristo. E voltamos e tivemos lá no Neolítico a descoberta de metais há 5 mil anos antes de Cristo. E tivemos também a invenção da escrita há 3.500 mil anos antes de Cristo. Outros historiadores dizem que é 4. Ou seja, a invenção da escrita foi o final do Neolítico e o final da pré-história. Certo? Teve início da Idade Antiga. Ok, criança? Você já sabe isso aí, é só para... O sexto. Elabora um período explicando a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisava mais de mudar constantemente de lugar em busca de caça, pesca e coleta de alimento. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar num determinado território. Sétimo, assinale a incorreta e justifica a sua resposta. Nós achamos a alternativa B, certo? Nós achamos que a alternativa B, ela está assim, um pouco se contramão, porque ela diz assim: os homens do Paleolítico eram sedentários. Os homens do Paleolítico não eram sedentários. Eles eram o quê? Eles eram nômades. Então já está errado. Isto é, tinha moradia fixa. Sedentário é que tem a moradia fixa. Sempre que a caça, o peixe e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Mas nós vamos justificar, porque os homens do Paleolítico eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, o peixe e outros frutos da região começavam a ficar difícil, eles se mudavam para outra área em busca de alimentos. Certo, meus amores? Agora nós vamos para o oitavo. Então, aqui nós vamos ver aqui nessa imagem, aqui numa caverna, certo? Tá falando aqui que você observar a imagem com atenção. Você vai observar essa imagem aí com atenção e você vai responder. Com base na imagem, é possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram? Justifique. Sim, no Neolítico, época em que os seres humanos já praticavam agricultura. Viu, criança? Então, vocês vão pegar esse áudio, vão responder a atividade, certo? Porque eu corrigi. Eu corrigi essa, e daqui que eu vou tirar para a prova. Estudem e tenham um bom dia. Viu? É um bom dia.